Jesus, ele sempre foi muito estratégico. Ele precisava, ele tinha só 3 anos de ministério. Pensa o que você fez há 3 anos atrás. Israel, há 2 anos atrás, começou a guerra. E parece que foi ontem, né? Então, quando passa, parece que foi ontem. Agora, pensa, você tem só 3 anos para formar um grupo de pessoas. Se você nunca pensou, o inimigo já pensou. Sabe por quê? Porque quando Daniel, ele foi levado, Daniel, e não só Daniel, mas todos os jovens, a primeira leva de exilados que foram levados para a Babilônia, o inimigo tinha uma estratégia. Se você pensar no exílio da Babilônia, não era escravidão como no Egito. Ninguém ali era açoitado, ninguém ali estava construindo nada. Era uma escravidão, mas o objetivo era outro. E por que ele pegou logo a primeira leva dos jovens mais inteligentes, como está escrito? Porque ele queria formar uma nova geração, que é o que está sendo feito nessa nossa geração. São nas universidades, são nas escolas, que a mentalidade dos jovens está sendo formada e nós não estamos percebendo. Quando eu digo nós, eu estou percebendo, mas de forma geral, as pessoas não estão percebendo o risco que essa geração está correndo, porque uma nova geração está com uma mente sendo formatada. E então lá na Babilônia, se você ler Daniel capítulo 1, que não é o meu foco, agora é Mateus, mas em Daniel capítulo 1, lá no hotel, a gente chega cedo, leia, faça esse exercício e leia que Daniel, quando chegou, foi colocado, Nabucodonosor colocou logo um responsável por aqueles jovens para ensinar a língua dos caldeus e a cultura dos caldeus. E isso é o inimigo. E em 3 anos, e está escrito isso, 3 anos, vai ler em Daniel capítulo 1, 3 anos, uma geração foi formada. Não total, não 100%, porque um remanescente, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, disseram, não, minha mente não, eu não participo disso. Eles estavam lá, mas o coração e a mente não estavam ali. Eles tinham a cultura do reino. Jesus tinha 3 anos para formar uma nova geração. Uma geração que pensasse fora daquele padrão que ele encontrou os 12. Ele encontrou os 12 odiando. Ele encontrou os 12 egoístas. Ele encontrou os 12 totalmente segmentários. Eles não... Como assim se dá o luxo de não amar samaritano? Mas era assim. Os 12 não amavam samaritanos. Os 12 odiavam não só romanos, como muitas outras situações. Como que eles iam ser discípulos? Jesus precisava formatar a mente. Então, aqui, sabe o Waze? Quando você vai na direção errada e que ele vai recalcular? Neste local que vocês estão, a humanidade, ela foi por um caminho errado. Desde o Éden, a humanidade foi para um caminho errado. E aqui, Jesus estava, aquele barulhinho de recalcular a rota, Jesus fez o barulhinho de recalcular a rota. Aqui vocês vão pensar como o céu pensa. Então aqui é a linguagem do reino, aqui é a cultura do reino. Era algo totalmente diferente de tudo que eles já tinham ouvido. Porque eles estavam na lei de Moisés, que era dente por dente, olho por olho, dente por dente. E aqui eles iam ouvir no Sermão da Montanha que era para perdoar, não só perdoar, já é difícil perdoar. Agora tem que amar o inimigo. Quer dizer, é difícil. Como? Era algo muito novo. Todo mundo, os religiosos, os fariseus, os escribas, eles eram orgulhosos. Eles gostavam de sentar nas primeiras fileiras, gostavam de ter uma franja, o tzitzit mais longo que o outro, para mostrar poder, para mostrar autoridade. E Jesus disse, na cultura do reino, quem é o menor é o maior. Então, ele era tudo diferente. Então, eu imagino, que a gente lê a Bíblia de uma forma muito superficial. Se você entrar, o choque que foi, cada coisa que ele ensinou no Sermão da Montanha foi um choque para aquela geração. Então, antes mesmo de ler, eu queria dizer 2 testemunhos. Quem nunca leu O Filho do Ramais, não é um livro evangélico, mas é imperdível. É justamente isso.
é o filho do Hamas. É o testemunho de um filho de um ex-líder do Hamas e como ele teve contato com o evangelho e como ele foi transformado. O primeiro choque dele foi o Sermão da Montanha, não foi, Tamir? Isso. O primeiro choque dele foi o Sermão da Montanha. E ali ele se converteu lendo o Sermão da Montanha. Mas peraí, quer dizer, o judeu, eu estou prisioneiro, assim, não estou dando spoiler, mas estou. Então, eu estou prisioneiro aqui em Israel, mas o judeu, ao contrário daquilo que me falaram, ele me trata bem. Então, quer dizer, mas assim, lá não, a gente não trata bem. Então ele foi confrontado não só com a atitude do povo judeu, mas principalmente com o Sermão da Montanha, e ele viu que era tudo que ele precisava para recalcular a rota na vida dele. Pagou um preço caríssimo por se converter, foi excomungado, foi exilado, enfim. Ou seja, se você é bonito, rico e importante, você é feliz. Isso é o que o mundo diz. Mas aqui não. Aqui fala, não, isso aí, essa felicidade vai embora, o dinheiro vai embora. Então, você não é mais feliz? Você não é mais famoso, então você não é mais feliz? Por isso que Michael Jackson e outros que... mas ele sempre foi famoso. Não, tem sempre... É um ciclo. Ele já esteve... Ele ficou muito tempo no topo, depois tem as críticas, aí vem os haters, e aí você não suporta aquilo e o fim você já sabe de quase todos. Por isso que vão para a droga, vão para as bebidas, ou morrem precocemente. Porque o mundo ensina que felicidade é ter dinheiro, ser bonito, mas a velhice, por mais que você faça procedimentos, meu querido, chega. A velhice chega e tem uma beleza em chegar a uma idade madura. Mas se você não está preparado, você entra em parafuso. Então, mais uma vez, é furado você segurar a tua felicidade se você tem dinheiro, se você é bonito e se você é importante, porque tudo isso vai embora. Agora, Jesus mostrou uma fórmula diferente. Quer ser feliz? Então abre Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, onde você está neste momento, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Grifa sempre na sua Bíblia, porque há uma diferença quando ele ensina e quando ele prega. É diferente. Aqui ele passou o dia ensinando. Lá quando ele está, onde nós vamos, em Cafarnaum, e ele está na casa de Pedro, onde ele estava morando, está escrito que ele estava pregando e a unção que estava sobre ele era sobre cura física. Então, há uma diferença entre pregar e ensinar. E ele era rabino. Rabino é outra palavra para vocês. Rabino é rabi, que é o mestre. E vocês, durante esses dias, vão ser talmidim. Talmidim, rabino é ele, não sou eu não. É ele que é o mestre. Eu estou sendo porta-voz dele. E vocês são talmidim dele. Talmide eu estou falando de um judeu, né? Mas talmide é discípulo. E o que significa discípulo? Ser igual ao mestre. Por isso que eles repetiam com tanta propriedade nos evangelhos, principalmente os discípulos diretos dele. Marcos não foi um discípulo direto, mas João, Mateus, sim. Lucas também não. Mas principalmente os discípulos diretos dele, você vê que eles falam com as mesmas palavras, as mesmas passagens, porque Jesus, como um bom mestre, repetia, não tinha nada escrito, então ele repetia de 10, 15, 20 vezes a mesma coisa até a pessoa gravar, como todo rabino fazia. Então aqui, 8 passos para você feliz. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade nossa palavra humildade é muito mal usada. Você considera uma pessoa humilde, uma pessoa que se veste simples? Não, a humildade começa no coração. Então, a humildade é uma pessoa que está sempre pronta a aprender. Porque eu vejo muita gente na igreja porque eu tenho 20 anos de conversão, eu me converti com 13 anos. Eu continuo com a mesma sede e com a mesma disposição de aprender com outras pessoas aquilo que eu não sei, como eu tinha aos meus 13 anos. Eu ouço o Tamir ou qualquer outro que esteja ensinando com a mesma atenção
que eu ouvia quando eu tinha 13 anos, porque ninguém sabe tudo. Então a humildade é a sua capacidade de saber que você não sabe nada e que você sempre tem a aprender. A sua humildade, e na cultura judaica eu gosto muito o Ralph Shekel, que fala que você aliás, você podia exercitar e falar isso para a pessoa que está do teu lado: você é o que falta em mim. Você é o que falta em mim. Amém. Então, por isso que nós precisamos viver como corpo, porque nós precisamos uns dos outros. E você tem aquilo que eu não tenho, né? E então a humildade é isso, é o que está escrito no Novo Testamento, quando Paulo fala, né? Sempre considerar o outro superior a você. Nesse sentido, ele sempre tem alguma coisa que eu não tenho e eu preciso aprender com ele. Depois ele disse: eu não vou falar bem-aventurado, vou trazer mais perto de nós, que é felicidade. Então, feliz é aquele que tem a capacidade de aprender sempre. Feliz é os que choram porque serão consolados. O mundo ensina que forte é o que não chora. Engole o choro. Você ensina a criança logo cedo. Pelo menos minha mãe falava isso. Quem que a mãe falava engole o choro? Engole o choro. Então, mas não é assim. Quando Jesus, ele mostrou o contrário. Ele chorou por Jerusalém, ele chorou diante da morte de Lázaro, ele chorou inúmeras vezes e ele mostrou que você precisar de ajuda não é fraqueza, é força. Quando ele deixou que o sirineu carregasse o travessão da cruz, ele estava mostrando, ó, forte é aquele que tem a capacidade de entender que tem momentos que eu preciso que o outro seja mais forte do que eu e me ajude. Porque o orgulho. O orgulho faz com que um pastor não mostre que ele tem sim, ele precisa ser amado, ele precisa ser consolado também. E então, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Outro conceito errado, imagina. Aqueles estavam vivendo com romanos, que de mansidão nada tinham, conviviam com religiosos, que também eram muito duros. A mansidão é uma das maiores forças que você tem. Porque ser manso... por exemplo, Moisés era manso? Sim ou não? Foi transformado ainda, isso não. Se tornou. Quem era Moisés? Me irritou, eu mato. Me irritou, eu quebro a pedra. Foi Deus que mandou ele quebrar a pedra? Não, teve que subir. Lição não aprendida, lição repetida. Teve que subir mais 40 dias, mais 40 noites, para poder receber de novo os 10 mandamentos. Então, você viu? Então, mansidão é você controlar os teus ímpetos. Isso fala de moderação, de domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Então, quando Jesus, feliz é quando você amadurecer e você conseguir dominar os teus instintos. Tá com ira? Consigo dominar os meus instintos. Então, feliz aqueles que têm domínio próprio. Feliz os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Fome de justiça é você ser inconformado. Você ser inconformado com o pecado. O pecado é injustiça. Você ser inconformado com você mesmo. E não é um rebelde. É ser inconformado. Porque senão você se acomoda. Eu sou assim, nasci assim, é síndrome de Gabriela. E vou morrer assim? Não. Você tem que ter a justiça. Você tem que ter o traço do reino na sua vida. E ele diz ainda que feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Mais uma vez, a palavra em hebraico pronuncia pra gente a misericórdia. Rachamim. Ou Hassadim, como Beit Hesda, não? Sim. A casa da misericórdia. Então é Rachamim. Rachamim Oh. é um amor de entranha. Como é que eu vou explicar para você? Eu te amo. Eu posso dizer eu te amo. Agora, quando eu tenho misericórdia, eu te amo tanto que eu faço algo por você. É um passo a mais no amor, é uma maturidade no amor. Porque eu te amo, eu te ajudo. Porque eu te amo, eu te consolo. Porque eu te amo, eu dou minha mão. Então, Tudo junto. é tudo Isso. junto.
O amor, a gente fala, né? Eu tento explicar esse nível de amor como o amor de mãe. O amor que sai de lá da entranha. É algo assim, a mãe, ela fala assim, não meu filho, mas eu. Então, eu prefiro eu ficar doente do que ele. É esse amor mais profundo que te leva a fazer alguma coisa. Então, Deus tem esse tipo de amor. Mas ele está falando, você é a minha imagem e semelhança. Você precisa entrar nesse nível de amor. E depois ele diz, feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é uma questão diária. Porque enquanto a gente estiver aqui, como Paulo disse, eles morravam a carne dele. Então, você entrar na comodidade de que você já chegou a um nível bom, isso é soberba absoluta. Porque no tabernáculo ele ensinou que os sacerdotes, os levitas tinham que lavar a mão e os pés todos os dias. Que é a tua conduta e a tua forma de caminhar todos os dias. Assim somos nós. No final do dia você tem que fazer um checklist. Ok, falhei, não quero falhar. E é essa conduta diária que você precisa fazer. Aí você tem fome de justiça, tá? Bem-aventurado os felizes, né? Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para mim aqui esse é o nível mais alto que tem. É muito fácil você ser aquele que coloca a lenha no fogo, você fala mal, a pessoa vem e você ainda fala, você tem razão. Mas ser pacificador é desarmar uma guerra. Ser pacificador o que é ser filho de Deus. Quando ele fala, sabe, eu digo que nós devemos ser filhos da paz, filhos do shalom. Mas parece que todo mundo é filho da encrenca, ainda mais na igreja. Ser o que está escrito aqui, eu já perdi, eu estava falando para o Tamir, eu já perdi um Instagram com 500 mil seguidores, esse que está agora, é um novo, que eu comecei do zero. Eu perdi por perseguição, por eu falar o que não é conveniente. Neste período de 2 anos, perdi de novo, não fui cancelada, não sei como, mas perdi de novo muitos seguidores porque eu me levantei para falar a favor de Israel. Então, ser amigo de Israel, vir na caravana de Israel quando tudo está bem, ok. Mas você ser amigo de Israel. E eu fui agora no 1 Million Esther, né? A Million Women. Eu falei para o meu marido, põe a igreja na intercessão, porque eu vou falar de Israel, eu vou orar por Israel, em São Paulo, onde tem um reduto antissemita muito forte. Hoje tem perseguição? Tem. Hoje mais do que nunca. Hoje um pastor raiz, ele é perseguido, porque ele vai falar de família no padrão. E hoje a gente vê uma perseguição, um antissemitismo global, como eu disse, mas nós vemos também um holocausto cristão, que o mundo está de olhos fechados para o que está acontecendo na Somália, o que está acontecendo na Nigéria, e o que está acontecendo no Sudão e em tantos outros lugares. E que o mundo está no Sudão, dá para ver de imagem de satélite as poças de sangue que estão acontecendo e são cristãos sendo dizimados. Ao mesmo tempo que tem um antissemitismo, também tem um movimento anticristão. Hoje a Turquia, que um dia já foi amiga de Israel, Ninguém sai nas ruas da Europa para manifestar, ninguém. O objetivo hoje é ser 100% muçulmano na Turquia. A Índia, a mesma coisa. Quando eu fui para a Índia, já estava nesse programa de ser... inclusive eu fui para um lugar onde eu tive que desativar todas as minhas redes, porque ali já havia muita perseguição. Eu fui para o meio de pastores perseguidos. Isso já há 6 anos atrás, e agora piorou.